o marketing médico que você precisa para faturar até 5 vezes mais. E aí você pode estar perguntando assim, o que investimento em marketing tem a ver com um percentual tão específico, aumentar 5 vezes o meu faturamento? Por que isso é possível? Primeiro, eu quero que você pense quais são as formas que você tem de rentabilizar aquilo que você já oferta para o mundo hoje. Tem algumas possibilidades. Você vender para mais pessoas e aí você amplifica a possibilidade da sua mensagem chegar a mais pessoas que estão interessadas naquilo que você entrega na forma de um produto ou um serviço. Qual que seria a outra possibilidade? Estimular a recorrência, vender mais vezes para quem já faz parte da sua cartela de clientes. Então, para você que é empresária, uma médica empresária e oportuniza várias possibilidades de procedimentos, de tratamentos estéticos, de qualquer outra atividade que seja vinculada ao seu negócio principal. Se você tem uma recorrência, vende mais vezes para o mesmo cliente, é bem provável que você diminua o tempo que você dedica ao trabalho e na mesma escala, na mesma proporção, pode aumentar o seu rendimento. Olhando para alguém que atende consultório, quais que seriam as hipóteses para ter esse aumento na renda? Primeira possibilidade, você aumentar a quantidade de consultas que você faz no mês, no dia ou na semana. Isso vai ter um número finito de possibilidade, porque você não é todo o tempo que você tem disponível dedicado ao seu consultório. Você, se trabalha sozinha no seu consultório, então tem um nível limitado de horas. Quais que seriam as outras possibilidades? Naturalmente, quem se posiciona, cuida da sua imagem, está presente por aqui, mostrando a sua autoridade, os seus resultados, ajudando a orientar, a informar, a fazer com que a pessoa tenha cada vez mais credibilidade e confiança na qualidade do tratamento que você entrega no seu cotidiano. Naturalmente, a agenda lotada, que é um primeiro passo para quem está abrindo o consultório agora ou para quem quer aumentar o volume de consultas no particular e se livrar de uma vez por todas da dependência do convênio. Tudo bem, eu posso também, com uma marca muito forte, passando a ser reconhecida por aqui, com um posicionamento muito bem feito da minha imagem, sendo alguém que cultiva um jardim de conteúdo, presta informações e consegue ter cada vez mais uma comunidade melhor informada, naturalmente, eu posso o quê? Aumentar o valor da minha consulta, porque à medida que eu me posiciono e aumento a percepção do valor agregado do serviço que eu entrego, não é comum que as pessoas mais conhecidas, que já tenham um nome fortalecido, cobrem mais caro, às vezes por serviços que têm até cara de commodity, mas pelo fato dessa pessoa ser alguém conhecida, que tem uma reputação, e aqui eu não tô falando de fama, eu tô falando da sua capacidade de colocar luz sobre a autoridade que você já é, o resultado que você já entrega no seu consultório. Então a gente tem como primeira hipótese, lotar a sua agenda, e aí vamos ter recursos finitos. Segunda hipótese, melhorar a leitura da sua autoridade utilizando as redes sociais para amplificarem o poder da sua mensagem. Ao invés de você falar só com quem já te conhece, você tem a possibilidade de começar a falar com quem não te conhece e aumentando a hipótese de que pessoas que não te conheciam conseguem ter mais clareza da real qualidade que você entrega no seu serviço. Porque seja qualquer decisão de contratação de uma prestação de serviço hoje, não interessa qual a sua especialidade médica, se você é um dermatologista, se você é uma ginecologista, uma obstetra, um cardiologista, quando você tem a indicação do seu trabalho, as pessoas que estão te indicando naturalmente vão recomendar o seu Instagram, o seu jardim de conteúdo, o seu currículo aqui no digital. Se alguém chegar hoje até a sua rede, o que ela encontra para servir de ponto de conexão, de entender os seus princípios, os seus valores, diante das polêmicas do seu nicho, da sua especialidade? Você se posiciona, o seu jardim
de conteúdo é claro a dizer para uma mãe, por exemplo, que está em busca de uma pediatra e quer saber qual que é o posicionamento dessa pediatra no que diz respeito à vacinação das crianças. Essa é uma grande polêmica do momento. Você se posicionar com toda a expertise e o conhecimento que você já tem, toda a parte de estudos científicos que provam a qualidade de uma vacina e o quanto que ela pode antever problemas maiores e o quanto, por exemplo, a vacina de poliomielite promoveu uma revolução na qualidade de vida das crianças e em menos consequências e sequelas. Esse é um ponto de vista. Mas talvez o ponto de vista contrário de uma médica, pediatra, que até um certo ponto que acredita que não tem tantos estudos tão bem elaborados acerca dessa vacina, qual que é a idade que seria recomendada, quais que seriam os casos, por exemplo, de crianças que têm comorbidades, o que deve ser levado em conta para tomar uma decisão se vacina ou não vacina o meu filho. Porque se eu estou entendendo uma médica pediatra, ela vai falar com os pais, com o pai, com a mãe, para que esses possam decidir o melhor profissional para fazer o acompanhamento dos seus filhos. Então, pegando um outro exemplo, e fiquem à vontade para comentar aqui quais são as suas especialidades, clicar nesse aviãozinho e compartilhar. Talvez você veio parar aqui nesse perfil e não é médica, mas tem uma médica que você muito admira, ou um médico que você muito admira o trabalho e queria conhecer qual que é o tom de voz da mensagem dele, como é que ele traria essas orientações a respeito das várias dúvidas que você tem. Inclusive, esse é um ponto fundamental se você quer amplificar essa sua possibilidade de faturar mais e utilizar o digital para isso. O primeiro ponto, o princípio fundamental da sua comunicação tem que estar ligado à geração de valor. Você tem que estar preparado, disposto a exercitar a sua escuta ativa para compreender com clareza a quem você serve e como você serve com qualidade. Então, um ponto fundamental na hora de delimitar o seu calendário editorial é entender que esse jardim de conteúdo precisa ser diverso e ele vai ser diverso e mais atraente, mais atrativo e te gerar mais resultados a depender do quanto você estiver disposta a compartilhar também a sua vida pessoal, também quem você é, também quais são os seus rituais, tudo que faz parte da construção do seu branding. E o que é brand? São os pontos de elogio que você costuma receber, são as características específicas do tratamento que você entrega para o mundo, tudo aquilo que faz parte do seu DNA, do seu jeito único de servir. Por isso, o fundamento primordial é a geração de valor, e quanto mais escutativa você realiza, mais clareza você tem de quais são as temáticas que realmente vão envolver, além de chamar a atenção. A gente está numa era de completa disputa por informação, por tempo e por energia. Então, olhe para o seu negócio, para aquilo que você faz, aquilo que você nasceu para fazer no mundo, aquilo que é sua expertise única e tente observar aonde é que você se diferencia dos demais. Esse seu posicionamento vai ficar muito bem delimitado, que é aquele lugar que você ocupa na mente das pessoas, quanto mais você estiver disposta a realizar esse ato generoso de conhecer a sua comunidade. Quantas vezes no seu dia a dia profissional, no seu consultório, dentro da sua clínica, você escuta um mesmo tipo de pergunta? Outro dia, numa mentoria com uma médica ginecologista e obstetra, ela que está especialista na geração, né, na utilização de implantes hormonais, na promoção do rejuvenescimento, numa vida com mais longevidade, ela me disse, a pergunta mais recorrente que eu tenho no meu consultório de todo mundo que chega é, doutora, eu estou envelhecendo, o que eu posso fazer? E aí, há várias possibilidades dentro desse circuito. Você poderia produzir uma sequência de stories, por exemplo, começando, o envelhecimento te preocupa? Sim ou não? Aí na sequência você pode colocar uma outra enquete dizendo o que mais te incomoda no envelhecimento?
É a quantidade de colágeno que você percebe que tá ficando mais flácido, ou te incomoda mais as marcas do tempo, as famosas rugas? O que é que anda tirando o seu sono? Já parou para pensar que para além de utilização de uma rotina de skincare, aquilo que você está se alimentando tem tudo a ver com a qualidade genética que você tem, com o tanto que você vai ter uma pele mais firme, com mais elasticidade, porque quando a gente fala de cuidado com a saúde, de rejuvenescimento e de longevidade, a gente não está falando só de utilização de cosméticos, de coisas de fora para dentro, mas também o que você coloca para dentro do seu organismo, porque você é o que você come. Aqui eu tô falando de um ponto de vista sobre o olhar para dermatologia, para longevidade, para performance, que talvez você não tinha imaginado. E se você é aquela médica que fica muito incomodada de ter que mostrar o prato que está comendo, de ter que dividir a sua rotina de atividade física, pense qual que é um ritual que normalmente você faz. De repente, utilize aquele momento em que você está chegando ao seu consultório com a cabeça mais fresca, dedica uns minutos antes para parar, olhar, observar dentro da sua cartela de clientes, ao olhar o nome das pessoas que você vai atender num dia de consulta. Você consegue entender quais são as dores que levam as pessoas a te procurarem? Ou quais são os sonhos que elas tendem a realizar quando elas buscam por seu nome? Se eu fosse me decidir entre ser atendida pela doutora Tereza ou pela doutora Marta, o que normalmente você escuta aquele seu cliente ouro, aquele seu cliente fiel, te dizer que o que fez com que ele dissesse um sim para você e um não para o seu concorrente? Passe a dedicar o tempo que você já está lá dedicando ao seu paciente, a dedicar a entender também em profundidade o seu cliente. Falar a linguagem dele tão bem que ele tem aquela sensação com você. Como pode a Maria adivinhar qual é a dor que eu tenho? Como pode a Maria saber que a maior dor das médicas, das empresárias mulheres, é a dificuldade de administrar uma rotina estratégica para entender que Instagram, redes sociais e internet não é mais só um local para passar tempo, para se divertir. É um local para se posicionar, para construir um legado, deixar claro o seu propósito para que você possa ser vista, lembrada, escolhida e recomendada. Se eu hoje consultar com você e ficar muito satisfeita com a qualidade do seu atendimento, chego em casa e quero recomendar para uma amiga. Aliás, fui tomar um café com as amigas outro dia e todo mundo perguntou: Maria, esse seu cabelo tá incrível, o que você fez? E aí eu indico, foi a doutora Mônica que me atendeu e o Instagram dela é esse, porque hoje não há limites. Telemedicina está aí disponível para você. Você pode atender em qualquer lugar do mundo. A internet derrubou qualquer tipo de barreira e você vai construir obstáculos e objeções por medo de aparecer e não passar o profissionalismo que você já atende dentro do seu consultório. Tem uma reclamação comum que eu percebo de muitas médicas. Não é todo dia que eu me sinto disposta, então manter a constância tem sido uma dor para mim. Eu até começo, aí minha agenda fica muito cheia, aí eu já consegui aumentar o preço da minha consulta, mas ainda assim eu tô assoberbada e eu não tenho tempo, não tenho liberdade para fazer aquilo que eu mais amo, para passar um tempo maior com a minha família, e agora ainda tenho que trabalhar com a internet. Comece a enxergar isso aqui como uma ferramenta para te poupar tempo e para agilizar as suas rotinas. Pensa comigo, qual que é um outro ponto muito difícil na relação de médicos e pacientes para terem resultados extraordinários, para gerarem provas daqueles resultados que você já gera no tratamento com o seu hoje paciente, o seu hoje cliente. Documente a sua rotina e tente observar aquelas fases onde você está mais dinâmica. O próprio Instagram te permite gravar uma sequência de vários reels, por exemplo, e editando aos poucos, salvando em pastas de rascunhos. Viu uma música que você já achou interessante?
crie pastas compartimentadas para que o seu tempo aqui de telespectador, de consumidora, doutora, enquanto você estiver observando outras coisas e fazendo as suas próprias escolhas, que você dedique tempo a salvar os áudios que são relevantes, aqueles que têm as setinhas para cima falando no que diz respeito ao Reels. É uma possibilidade de muito alcance para você que tem pânico de dancinhas, que não quer fazer dancinhas. Dá para fazer Reels de diversas outras formas. Quer um jeito de escalar o seu alcance e os seus resultados? É dedicar um tempo para produzir conteúdo nesse formato. Pode ser vídeo de 15 segundos, pode ser vídeo de 30 e de até 1 minuto. Pode ser você contando algo que você faz na sua rotina. Outro dia eu dei esse exemplo. Enquanto eu maquiava para live, eu me filmava, fui filmando toda a preparação, toda a escolha do que eu ia, a minha própria preparação, o meu ritual. Qual é o ritual que você tem e que você recomenda que o seu paciente faça para que você tenha essa adesão e esse resultado? Porque um grande problema que faz com que você não tenha um faturamento muito alto no seu consultório é a não fidelização. Às vezes você até capta muitos pacientes, capta muitos clientes, mas eles não dão sequência no tratamento, não experimentam o resultado e aí não vão para aquela fase de se tornarem esse cliente ouro que está sedento por mais um pouco de você. E aí um olhar que eu quero que você comece a fazer e observar é que naturalmente acontece quando a gente dá visibilidade a quem a gente é e a gente estabelece esses relacionamentos de qualidade, fazendo essa geração de valor do conteúdo que é bom e útil, que é aquele que ajuda o seu paciente, o seu cliente a poupar tempo, que investe um pouco de informação que faz com que ao ter contato com você ele tenha uma rotina, uma consulta muito mais otimizada e possa experimentar muito mais resultados vantajosos e criarem esse movimento pelo senso de pertencimento à sua comunidade. Sabe quando todo mundo que passa tem orgulho de dizer que passou por uma consulta com você e que experimentou muitos resultados e geralmente na própria antessala de espera você tem uma relação tão bem fortalecida, você promove uma experiência tão especial que tem uma troca entre os seus próprios pacientes e eles se tornam propagadores daquilo que você faz. Então, às vezes eu sou até seu paciente, mas é tão assoberbado o seu tempo e a dedicação, esse olho no olho não está acontecendo de forma muito dinâmica. Eu chego num nível de consciência baixo, porque você sabe que aqui no marketing digital existem clientes com níveis de consciência diversos. E por que dizem tanto que a gente precisa construir calendários editoriais que tenham tipos de conteúdo que absorvam todos esses que estão chegando? Lembra que eu já disse por aqui que o Instagram é uma espécie de funil onde pessoas chegam até você em se tratando do Reels, por exemplo, que a aba explorar é muito divulgada, se você fez uma escolha certa de uma música, ou se você escolheu uma dublagem, ou se você se aventurou aí nessa dos dedinhos para dar 3 dicas de como ter mais saúde, ou 4 princípios para que você tenha mais qualidade do sono e experimente mais resultados na sua dieta, ou o que você faz para adotar o jejum intermitente como uma filosofia de vida e com isso se torna mais dinâmico, o seu cérebro te dá respostas mais eficientes, você consegue consolidar hábitos e ter rotinas atômicas. Tudo que faz parte da sua vida, dos seus princípios, dos seus valores, precisa compor esse jardim diverso, porque não vai adiantar você ser muito tecnicista, esse é um ponto de muito cuidado, de olhar e de atenção especial. Às vezes você já é fellow em alguma área, tem uma subespecialização aí como oftalmologista, por exemplo, entende só de cataratas. Não vai adiantar utilizar essas terminologias científicas que você leu nos artigos aqui, porque se as pessoas num nível de consciência que não tem nem noção do quanto uma atitude preventiva pode, de repente, evitar que tenha uma catarata, que eu acho que é um aumento da pressão do olho, e com isso você experimentar uma consequência terrível, caminhando até para uma possível cegueira, eu estou falando exemplos que você precisa olhar para a sua rotina e entender.
A partir de quando eu, como paciente, que já tenho mais de 40 anos, preciso parar e observar que tipo de conduta? Será que eu poderia construir uma história de níveis de conscientização? Por exemplo, dando uma rotina de passo a passo, com orientações de por que eu preciso ir ao oftalmologista uma vez ao ano? Já parou para imaginar se todos os seus pacientes tivessem essa revisão no prazo adequado? O que isso representaria de aumento de faturamento para você? Quantas vezes, pela falta de informação, alguém não inicia uma atividade, uma dinâmica, um novo exercício físico, sem a prevenção correta, sem a preparação dessa máquina maravilhosa que é o ser humano, por falta de informação adequada do que deveria ser feito antes de dar start em uma nova atividade? A partir de quantos anos o ser humano deve começar a pensar e fazer um check-up por ano? Você que é ginecologista e obstetra, tá na onda da moda, todo mundo falando de SOP aí, eu não sei exatamente o que é. Quantas mulheres hoje, até pelo dinamismo da vida profissional, estão demorando mais tempo para decidirem ser mães? E o quanto de problemas elas hoje enfrentam e que talvez uma conduta simples de olhar para uma alimentação mais cuidadosa, menos inflamatória. Eu tô vendo campanhas aí de 30 dias sem utilizar qualquer coisa que seja derivada do leite, que isso pode diminuir a inflamação e que às vezes uma mulher que queria realizar o sonho de ser mãe, e você é uma ginecologista obstetra, tem essa informação, mas não compartilha, a não ser com quem já faz parte do seu consultório. Ao passo de que se você dá à luz do quanto adotar uma dieta desse tipo pode favorecer uma possibilidade de uma maternidade, por exemplo, tem noção do quanto ficaria agradecida essa sua potencial cliente? Porque às vezes já tentou de tudo, é alguém um pouco mais radical que não quer experimentar uma clínica de fertilidade, por exemplo, e pode, com hábitos mais saudáveis, de repente realizar esse sonho. A partir de quantos anos a mulher precisa tomar consciência de se precisa ou não fazer uma terapia de reposição hormonal? É verdade que em alguns casos essa terapia de reposição hormonal pode colocar a saúde da mulher em risco e ela pode desenvolver um câncer? São coisas aleatórias. Quais são os mitos e as verdades que fazem parte do seu segmento, que sempre quando entra uma cliente nova dentro do seu consultório, ela te pergunta: chip da beleza, posso, devo, é recomendado, eu não sou mãe ainda, eu quero ser mãe, eu devo, eu não devo, a partir de quantos anos, qual que é o limite para isso? Serve para todo mundo vai colher o resultado de aumento de libido, de mais performance, de qualidade do sono, de ter uns relacionamentos mais saudáveis, porque vão lidar melhor com a autoestima, porque vai ter uma musculatura mais bem formada. Tudo que envolve o universo dos diálogos, das conversas que acontecem com os seus clientes, com as suas pacientes, é que deve fazer parte desse seu calendário de insights. Então, quando eu venho numa live como essa e coloco a temática de que só com posicionamento de imagem é possível aumentar em 3, 4, 5 vezes o seu faturamento, é porque eu tenho testado, validado e comprovado que quando essas pessoas se colocam por aqui, mostram a autoridade que têm e compartilham com o mundo as suas histórias, então vamos entender, mídias sociais, para levar ao aumento do seu faturamento, é um projeto de médio e longo prazo. Eu vou precisar cultivar um jardim. Quanto tempo leva para cultivar um jardim? Eu posso acelerar esse processo, Maria? Fazer com que esse meu jardim diverso, onde tem conteúdos no formato de reels, onde eu já faço as minhas lives em collab, com as pessoas que fazem parte da minha equipe, que trabalham comigo, e aí eu deixo claro que não necessariamente só eu vou atender ao meu cliente, e aí eu ganho liberdade quando eu construo um brand muito bem feito, uma marca fortalecida, estabelecida no mercado. Na minha ausência, se eu estou muito bem posicionado, uma estagiária, uma médica da mesma especialidade que eu, que atue no meu instituto, na minha clínica, no meu consultório,
pode muito bem absorver essas pessoas em um período onde eu me ausento, para ficar com a família, para dedicar a um hobby, para fazer uma viagem. E aí, o xodozinho das médicas que se tornam master médicas, que é a possibilidade de ofertar o conhecimento para o mundo, não só na forma de consultas, mas também de infoprodutos. Boa noite, coisa linda do meu coração! Como é que isso pode ser feito pelas pessoas que vêm até aqui, constroem os seus jardins, deixam claro o seu posicionamento, constroem uma comunidade com senso de pertencimento, tem pessoas sedentas por um pouco mais? Como é que aconteceu no caso da doutora Bárbara? Ela não tirava nem selfie, começou a fazer suas selfies, começou a fazer suas lives em collab, nesse momento da pandemia onde as pessoas estavam sedentas por informação, e a partir do momento que ela começou a se mostrar como a especialista talentosíssima que ela é, com o seu jeito muito próprio de falar, com a sua linguagem específica, porque é essa grande possibilidade de uma comunicação magnética que proporciona como resultado dentro dos negócios. O que você tem de único? Pode ser que o seu protocolo, a sua forma de atendimento, o seu tratamento ao seu cliente seja algo com um super diferencial, quase com um rótulo de experiência igual ao da Apple, por exemplo, ou de uma outra marca que promove muita experiência, que eu super admiro, que você pode observar, que é a Amazon. O quanto ela é proativa no atendimento, o quanto ela cuidou de construir um marketplace de um tamanho tal que ninguém precisa deixar para buscar qualquer outra coisa fora. Ela lá está pronta para atender o seu desejo e chegando com as coisas até você muito antes do que era programado. É um rótulo de eficiência. E você escolhe quais são os rótulos que vão estar vinculados à sua marca quando você trabalha o seu brand primitivo, dividindo os seus rituais, os seus pontos de vista, o seu jeito de viver. Por isso, as redes sociais que têm mais sucesso, os influenciadores que utilizam a sua influência para vender mais, para escalar resultados, passaram por esse processo de médio e longo prazo de cultivo, de um relacionamento. Então, é o seu relacionamento de qualidade que vai fazer com que dessa relação estabelecida surjam outras demandas. Então, pode ser que um paciente que já experimentou uma consulta com você queira um algo a mais. Vamos supor que fosse mês de janeiro e que eu quisesse estar com o corpo em forma para o carnaval, pensando já numa temática para um ano à frente, ou se não, vamos pensar nessa temática para o verão. Todo mundo quer ficar com um corpo legal para o verão. Que tal fazer uma série de mitos e verdades do que funciona e do que não funciona? Ou que tal construir um desafio de 7, de 15, de 21 dias, ofertando uma rotina de cuidados com a alimentação, orientações sobre algum tipo de exercício? É possível collabs nesses produtos? Então, às vezes você é uma médica que já tem um consultório, um instituto, uma empresa, é uma empresária no seu segmento e para além de ofertar suas consultas, você tem tratamento, procedimento estético e tem uma série de outros profissionais que trabalham junto, talvez alguns até preparando os treinos dos seus pacientes, otimizando esses resultados. Por que não construir, empacotar isso num formato de desafio e entregar para o mundo para que ele experimente uma promessa de algum tipo de resultado, como eu já tive uma cliente, de uma vida com mais saúde, beleza, leveza e até menos 5 quilos. Ou quem sabe, talvez na sua área você seja uma neurologista ou de repente uma psiquiatra. Quantas pessoas não estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com doenças que talvez hábitos simples e atitudes que constroem pilares daquilo que você acredita que você entrega no atendimento no 1 a 1. Quem sabe no seu protocolo não tem pilares, não existe um método que você pode ensinar para os seus pacientes, para que eles otimizem o resultado para além do uso de medicamentos, por exemplo, se você é um psiquiatra, ou quem sabe até uma rotina de hábitos mais saudáveis para levar, quem sabe você não é um médico que está muito ligado a essa questão mais holística, que experimenta uma entrega
que tem a ver com meditação, com visualização criativa, com programação neurolinguística, com neurociência. Essa nossa mente é tão complexa. Quem sabe um ritual, um grupo de desafio, um programa para ensinar mindfulness, por exemplo, seria fantástico. Eu já fiz nesse formato, inclusive online. Então você pode criar um método para oferecer, por exemplo, tem um cardiologista que está faturando muitos milhões a cada vez que abre o carrinho. Essa é uma estratégia de venda que a gente chama de lançamento, que a gente vai construindo esse nosso jardim de conteúdo, estabelecendo um relacionamento com a nossa audiência, prepara um produto, marca um dia de um evento, entrega informação empacotada, obedecendo uma construção de gatilhos, de narrativas, que vão fazer com que as pessoas desejem o que você está ofertando, e aí provoca numa abertura de carrinho uma explosão de vendas utilizando esse formato que promete 6 em 7, tem gente fazendo até 7 dígitos em um dia, mas tudo isso previamente, para que você realmente se consolide como essa autoridade que você é. Primeiro de tudo, vai ter que cultivar esse seu jardim, porque é só esse seu jardim que vai ser capaz de mostrar ao mundo a sua autoridade. Porque eu já disse algumas vezes por aqui que a autoridade não se constrói na internet, mas se mostra na internet. É possível até que você amplifique os resultados que você tem, escale ainda mais a sua possibilidade de faturamento ao colocar luz para a autoridade que você já tem. Porque a autoridade vem de resultado, da sua capacidade como solucionador de problemas, de você ser aquele especialista capaz de orientar e direcionar para que o seu paciente, o seu cliente, colha benefícios e resultados na sua mão, porque você oferta algo de único, que só você oferta. Aí, o que é possível? Que você forme uma legião de pessoas que querem também esse mesmo movimento, que querem também ofertar essa experiência, mas precisam de todo esse seu feedback, de todo esse seu protocolo, de toda essa sua experiência de vida, como os clientes da doutora Bárbara pediram para ela. Monte uma mentoria e mostra pra gente como é que você faz para faturar com a sua expertise. Então, é natural que uma vez que você construa essa presença digital por aqui e faça isso com constância, fortalecendo essa rede de relacionamento, trabalhando todos esses níveis de consciência, entendendo o relacionamento por aqui como um funil. Tem pessoas que estão chegando por aqui que não tem nem muita clareza do que é que você oferta. Então, lembrar da árvore de maçãs. Você pode muito bem consumir só aquelas maçãs que já estão aqui prontas, maravilhosas, maduras, ou você pode orientar numa escada de relacionamento com você para que a pessoa tenha cada vez mais clareza do seu potencial, do seu alto poder de diferenciação, e aí role um match, um relacionamento duradouro de pessoas que se tornam fãs da sua marca. Mas se a sua marca não tem uma história, se você não é um protagonista, se você não cuida de multiplicar isso que você faz, aumentar o faturamento vai ter sempre um teto. Porque você é um ser humano que tem horas a serem trabalhadas. Então, ou você vai vender mais para o mesmo cliente de repente, ou você vai aumentar o seu ticket, ou você vai precisar pensar na hipótese de ter um negócio aqui no digital, de criar um infoproduto, um programa de mentoria e construir a partir da sua experiência de vida algo único para entregar para o mundo no formato que você vai decidir. E aí você não precisa mais trocar tempo por dinheiro. Basicamente entendendo de que existem filtros por aqui, algumas pessoas vão se conectar com você e outras não. Mas esse formato de conteúdo, ó, olho no olho que o vídeo possibilita, seja em qual for a plataforma ou a linguagem que você vai utilizar, ele conecta muito mais. É muito mais fácil eu gerar credibilidade e passar mais confiança por aquela pessoa que talvez até tenha recebido a indicação
que é um outro ponto muito favorável para você aumentar a sua escala, é você ter clientes que recomendam aquilo que você oferta. Porque esse boca a boca, que antigamente funcionava só de me recomenda um dermatologista e aí a gente recebia um telefone de um consultório, hoje ele não termina ali não. Sai desse telefone, dessa troca aqui no WhatsApp, até uma indicação de um perfil no Instagram, e se você tiver uma secretária que faz um trabalho eficiente, anota essa aí que pode te trazer muito resultado. A pessoa marcou uma consulta com você e você já está cuidando do seu jardim de conteúdo por aqui, otimize o que você vai conversar com ela, de repente já entregando um conteúdo que já está pronto lá no seu jardim diverso, para que ela possa se conectar mais com você e chegar no seu consultório e dizer: nossa, eu me conectei muito com você, eu já sabia até qual que era o seu tom de voz. Porque sim, essas coisas marcam e posicionam, ó, fazem com que a nossa mente seja cada vez mais preparada. Para não deixar de falar dos 5 pontos primordiais para você que ainda não começou esse start aqui nos vídeos, saiba que o primeiro passo que você precisa se dedicar com muito talento e com muita, não só força de vontade e não só motivação, porque a motivação é um motivo que você tem para agir, mas para você conseguir construir esses resultados que realmente são escaláveis ao ponto de ser 5 vezes maior um faturamento do que é hoje, você vai precisar de autoconhecimento. Se conhecer com muita clareza e comunicar com muita intenção. É o autoconhecimento que faz com que você tire todas as travinhas, todos os medos, tudo aquilo que faz você pensar que o seu concorrente fala melhor que você, ou que tem alguém que é mais talentoso, ou que tem magnetismo na comunicação mais do que você, ou que você vê às vezes aquele concorrente que você considera menos qualificado, tendo mais resultado, atendendo o seu cliente. É esse processo de autoconhecimento e a sua capacidade de empoderar-se da alta qualidade que você entrega, sem se comparar com ninguém que não seja você mesmo. A única comparação saudável no que diz respeito ao desenvolvimento de uma comunicação para um posicionamento de imagem que aumenta um faturamento é aquela comunicação do ato generoso de servir, amar e transbordar. Então não é fora que eu vou buscar a referência de onde é que está aquele conteúdo que realmente vai me ajudar a viralizar no Reels. Eu tenho que caminhar para dentro de mim, para os capítulos da minha história, para a construção da minha narrativa. Já reparou como todas as pessoas ficam atentas quando você está contando uma história? Quando você utiliza de algum ponto de analogia? Então você tem que trazer isso aqui para a sua construção de narrativa. Por isso o caminho do autoconhecimento que te leva à autotransformação. Quando você tem muita clareza do seu alto poder, da sua potencialidade e também muita clareza das suas imperfeições, das suas vulnerabilidades, você consegue dosar isso de uma forma para ter uma marca pessoal forte, mas que seja também de uma pessoa interessada em entregar para o mundo algo além de esperar e estar com um cifrão aqui no olho em busca da nova pessoa que vai passar um cartão. O mais importante é o seu desejo genuíno por ser um profissional que doa e que por esse ato generoso de dar, recebe na mesma intensidade e na mesma possibilidade. Medo, trava, dificuldade, comunicação é uma habilidade. Não tenho tempo, não me sinto com energia suficiente para fazer, não sei sobre o que eu vou falar. Começa a olhar para dentro da sua especialidade. Se você é um dermatologista, por exemplo, qual é o problema que você resolve? Qual é o sonho que você ajuda a realizar? Qual que é a dúvida mais comum no tete-a-tete com o seu cliente, com o seu paciente? O que você recomenda para todas as pessoas? Filtro solar, uso ou não uso? Será que essa história de que tem que tomar cuidado porque agora todas as maquiagens têm alumínio, tem algo pesado, chumbo, como é que é?
Como é que no meu dia a dia, eu que sou uma médica dermatologista, eu trato da escolha dos meus produtos e quando eu tô lá na farmácia, nas prateleiras, eu posso de repente filmar algo e já deixar mais ou menos engatilhado para aquele dia que eu não tô tão animada por dividir a minha rotina, e aí eu mostro um pouco dos meus rituais e trago a pessoalidade para minha comunicação e ocupo, de maneira completamente diferenciada e única a mente do meu potencial cliente. Porque quando a gente serve alguém, por exemplo, dentro dessa questão mitos ou verdades, devo utilizar filtro solar ou seria melhor utilizar uma base vegana? Onde é que você se posiciona como dermatologista nessa situação? Mostre o seu ponto de vista. As pessoas vão escolher você por vibrarem na mesma frequência. Sabe aquela história de que a gente atrai aquilo que a gente emana? Começa a emanar para o mundo a sua história, os seus capítulos de construção de uma narrativa, os motivos das suas escolhas. Até o café que você toma, por mais batido que seja, é algo que tem pessoalidade. Se é da geração de mineirinho aqui, que adora tomar um café com uma quitanda, por exemplo, como é que faz para manter a saúde se o trigo virou esse vilão aqui? O que seria uma alternativa? Lá em casa eu tenho a alternativa da panqueca de banana. É uma delícia e funciona muito bem. O que é? Entende que rede social não é sobre você terceirizar o seu marketing, contratar um social media ou uma agência de marketing para ficar construindo conteúdos que são extremamente técnicos, que não tem pessoalidade e que não tem você. Enquanto não tiver você como protagonista, fica impossível aumentar esse faturamento. Porque essa possibilidade de aumentar faturamento é limitada. Por mais que você seja uma autoridade, esteja na melhor área, o seu consultório seja o melhor, você já seja o bambambam, veio de uma família de excelentes médicos, se você não fortalece a sua marca e não cuida do seu brand, cultivando esse jardim de conteúdo aí que eu defendo, no seu transbordo para o mundo de tudo aquilo que você tem de talento, você vai ficando como mais um no mercado, sujeito à comparação e aí com possibilidade de ser colocado numa balança, pedido de desconto, ou de muitas pessoas querendo convênios, ou de você ter que se sujeitar a uma escala de plantões para manter a sua carreira bem sucedida e a qualidade de vida que você tanto admira. Por hoje é só, meus amores. Beijo, beijo.